Agora nós vamos para um outro aspecto que é inovador na Lei 14.133, ao menos a previsão na lei é inovadora. Eu defendo que isso já poderia ser feito em um momento anterior, mas a previsão normativa disso, sem dúvida, foi criada com a Lei 14.133, que é a desconsideração da personalidade jurídica no âmbito do processo de sanção contra empresas. O que significa desconsiderar a personalidade jurídica? Ora, em regra, no nosso ordenamento jurídico, uma pessoa jurídica ela é individualizada, ela é separada dos respectivos sócios e é separada de outras empresas. Então, as finanças de uma empresa, de uma pessoa jurídica, não se comunicam com as finanças de outra pessoa jurídica, ainda que ela tenha sócios em comum. Essas finanças também não se comunicam com o próprio sócio e nós temos essa separação que é a base do nosso direito civil. A separação entre a pessoa física dos sócios e a pessoa jurídica constituída por eles. Com a desconsideração da personalidade jurídica, o que se promove é uma superação temporária e específica dessa separação patrimonial de uma pessoa jurídica com outra, ou de uma pessoa jurídica com seus sócios, para não só atingir aquela pessoa jurídica que sofreu a pena, mas eventualmente outras empresas ou os próprios sócios dessa empresa. Então, o Juliano Heinen, que é um doutrinador do qual eu gosto muito, ele explica que a desconsideração da personalidade jurídica ela tem por objeto central a suspensão da personalidade da pessoa jurídica. E ele utiliza aqui esse termo muito interessante, episodicamente. O que significa episodicamente? Que significa que é só para aquela ocasião, para uma finalidade específica, tendo por efeito atingir o valor mais relevante dela, que é a separação dos sócios para com a empresa. É importante nós entendermos que com a desconsideração da personalidade jurídica, nós não estamos extinguindo aquela pessoa jurídica, aquela empresa, e não estamos ignorando a existência dela por completo, mas só para aquela finalidade específica que nós estamos tratando, que no caso é a aplicação de pena. Então, a Lei 14.133 passou a estabelecer que todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica vão ser estendidos aos administradores, aos sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação e o controle de fato e de direito com o sancionado. Vamos entender melhor isso em alguns instantes, mas primeiro explicar quais são as hipóteses em que nós podemos desconsiderar a personalidade jurídica. Primeiro, no caso de abuso de direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática de ilícitos. E segundo, confusão patrimonial. Vamos lá. A hipótese de confusão patrimonial, eu confesso que existe uma certa dificuldade para ser constatada no âmbito administrativo. Confusão patrimonial é quando uma mesma empresa se utiliza dos bens ou do patrimônio de outra empresa, ou quando o patrimônio da empresa é misturado com o patrimônio dos sócios. Então você tem um sócio que compra em seu próprio nome bens da empresa, bens que são utilizados para a atividade empresarial da pessoa jurídica, mas ele coloca no seu próprio nome para que os credores da empresa não consigam atingir esses bens. Se nós conseguimos constatar isso em sede administrativa, nós podemos desconsiderar a personalidade jurídica da empresa para aplicar a pena aos sócios. Como eu falei, eu acho essa questão de muito difícil constatação em âmbito administrativo, mas está aqui a previsão da lei. E a segunda possibilidade é quando houver um abuso de direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos. Aqui já é uma circunstância mais comum. É muito recorrente que, a partir do momento que uma pessoa jurídica sofre uma pena, por exemplo, uma pena de inidoneidade, que vai impedir ela de ser contratada por no mínimo 3 anos por toda a administração pública, o que o seu sócio vem a fazer
é constituir uma outra pessoa jurídica para continuar sendo contratada pelo poder público. Se esse sócio fizer isso de maneira tão primária a ponto de nós percebermos a própria identidade de sócios, fica fácil para desconsiderar a personalidade jurídica nova e entender que essa outra empresa também vai ser afetada por isso. Porque o sócio é o mesmo, ele simplesmente criou uma outra pessoa jurídica para se esquivar daquela pena aplicada na primeira pessoa jurídica. É possível também que, embora o sócio não demonstre claramente essa sociedade na nova empresa, que ele se utilize de outras pessoas interpostas, que nós costumamos chamar de laranjas. Então, muitas vezes, ele vai criar uma pessoa jurídica no nome do filho, da esposa, de algum parente. Se nós tivermos elementos para comprovar que essa segunda pessoa jurídica foi criada só para encobrir ou dissimular os atos praticados naquele outro caso, se ela foi criada para evitar que tenha efetividade a pena de inidoneidade, por exemplo, nós teremos aqui uma margem para estender os efeitos da sanção para aquela outra pessoa jurídica. E aqui nós voltamos no segundo tópico que está no slide, que ele fala dessa possibilidade de extensão aos administradores da empresa, que é quem tem poderes para ter praticado a infração, para os sócios com poderes de administração, que também são aqueles que têm poderes para praticar a infração que gerou a punição da empresa, para a pessoa jurídica sucessora, que é esse caso que eu estou falando, quando chega uma nova empresa, muitas vezes funcionando no mesmo local da empresa que sofreu a pena, com sócios em comum, ou então uma empresa que atua no mesmo ramo e que tem uma relação de coligação, de atuação conjunta com a penada, uma relação de controle, seja controladora ou controlada. E em todos esses casos nós vamos poder estender os efeitos de uma pena para outra empresa. É importante ressaltar que essas relações de sucessão, de coligação ou de controle podem ser de direito quando há um contrato estabelecendo isso, mas essa hipótese é um tanto primária, é um tanto difícil de constatar na prática. O mais provável que nós vamos constatar é uma relação de fato, ou seja, que ocorre na prática ainda que o direito, o estatuto social, o nome da empresa sejam diferentes. Então, muitas vezes, o contrato social daquela pessoa jurídica vai estabelecer um quadro societário diferente, um nome diferente, mas quando nós formos ver na prática, ela utiliza a mesma sede, que é o estabelecimento comercial, ela capta a mesma clientela e muitas vezes tem esses sócios agindo de forma oculta por meio de uma pessoa interposta. Se nós tivermos conhecimento de tudo isso, inclusive uma empresa tentando participar de uma licitação que nós suspeitamos que ela é enquadrada numa dessas hipóteses da lei, nós vamos precisar de um procedimento para estender a essa empresa a punição aplicada àquela outra pessoa jurídica. E aí nós temos os requisitos da Lei 14.133, que são contraditória e ampla defesa, ou seja, é necessário haver uma notificação dessa segunda pessoa jurídica, que nós entendemos que é uma empresa criada com abuso de direito ou com confusão patrimonial, ou, se for o caso dos sócios, também deveremos intimar os sócios para exercerem a contraditória e ampla defesa, apresentarem os seus argumentos, e, após isso, com a oitiva prévia da Procuradoria Setorial, no caso aqui do Estado de Goiás, a autoridade poderá estender esses efeitos. Embora a lei não fale, a minha compreensão é de que a mesma autoridade que aplicou a pena deve ser a autoridade que analisa a eventual extensão dessa pena por meio da desconsideração da personalidade jurídica. Mas isso também vai poder ser devidamente regulamentado pelo Estado de Goiás em momento oportuno.